Jó, capítulo 1, versículo 13. Todos acharam? Digo amém. Então vamos ler, que diz assim: E sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: Os bois lavravam e as jumentas pasciam junto a eles, e eis que deram sobre eles os sabeus e os tomaram, e aos moços feriram a fio da espada, e eu somente escapei para te trazer a nova. Estando este ainda falando, veio outro e disse: Fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços e os consumiu, e só eu escapei para te trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse, ordenando os caldeus 3 bandos, deram sobre os camelos e os tomaram, e aos moços feriram ao fio da espada, e só eu escapei para te trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse, estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens e morreram, e só eu escapei para te trazer a nova. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto e rapou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou, e disse: Nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó o que, igreja? Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Amém? Levante as mãos, diga: meu Deus, meu Pai, fala comigo nesta manhã, através da tua palavra. Podeis se assentar, desocupa as vossas mãos e louva o Senhor. Graças a Deus. Deus é bom, sim ou não? O tempo todo, né, meus irmãos? Eu quero aqui nesta manhã trazer uma mensagem de Deus aos nossos corações, que traz o tema Jó no meio da perda. Ou seja, quando tudo se vai, Deus permanece. Amém? Repita comigo assim, quando tudo se vai. Está fraco. Quando tudo se vai, Deus permanece. Deus permanece. Quem pode louvar a Ele por isto? Aleluia. Meus irmãos e irmãs, antes que Jó ele fosse provado, o que mais me chama a atenção, que o céu já havia lhe dado um testemunho, como está lá no livro de Jó, capítulo 1, o versículo 8, que diz: Deus diz a Satanás: observaste o meu servo Jó,
porque ninguém há na terra semelhante a ele. Jó não estava sendo punido aqui por seus pecados, mas sendo provado por sua fidelidade a Deus, porque Jó era fiel a Deus. E o seu sofrimento não começa na terra, mas começa no céu. Um diálogo invisível no mundo espiritual gera consequências visíveis no mundo natural. Jó não sabia o que estava acontecendo, mas Deus sabia exatamente o que estava construindo nele, ou seja, construindo sobre Jó. E a passagem mostra que mesmo o mais justo dos homens pode passar por dias sombrios, pode passar por dias angustiantes. Jó era íntegro, justo, próspero, mas isso não o isentou de sofrimento. Aleluia. Em um só dia ele perdeu seus bois, jumentas, ovelhas, camelos, servos, e o mais doloroso ainda, os seus 10 filhos. Tudo num dia só. O que sustenta alguém em dias assim não é riqueza, nem prestígio, nem status, mas o que sustenta a pessoa é a certeza de quem Deus é. De quem Deus é. Mesmo quando tudo parece ter sido levado embora. Aleluia. Porque a perda, ela não cancela o propósito de Deus. Repita comigo: a perca não cancela o propósito de Deus. No versículo 13 ao 19, os mensageiros, eles chegam um após o outro, com notícias trágicas. O ritmo da narrativa revela a intensidade da dor. Não há intervalo entre as perdas. Enquanto um está falando, o outro já chega. Não há tempo para processar, apenas uma avalanche de tragédias. O mundo de Jó desaba em apenas um dia. A estrutura literária do texto, ela enfatiza a repetição, porque diz: enquanto este ainda falava. Isto mostra que a dor de Jó não teve pausa. Não teve pausa. O verso 22 é um marco, onde diz: em tudo isso Jó não pecou. Aleluia. A perda foi intensa, mas não suficiente para abalar o caráter de Jó. Aleluia. Muitos acreditam que o sofrimento anula o chamado. Muitos acreditam nisto, que o sofrimento anula o chamado, que anula o propósito, mas Deus, Ele vê além da perda. Deus, Ele vê muito além.
porque o seu propósito em nós não está preso ao que temos. Eu vou repetir para você: o propósito de Deus na nossa vida não está preso naquilo que temos, mas ao que somos nele. Aleluia, glória a Deus. Mesmo sem nada, Jó ainda era servo de Deus. Sua identidade não se perdeu com os seus bens, aleluia. Lá em Romanos capítulo 11, versículo 29 diz: mas os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis, diz a palavra do Senhor. E nesta manhã Deus está dizendo: você pode ter perdido muito, quem sabe? Você pode ter perdido muito, mas não perdeu o que é eterno. Aleluia. Ainda carrego os seus planos na palma da minha mão, assim diz o Senhor. A tua dor não mudou o meu chamado sobre você, assim diz o Senhor. Oh, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Adoração no vale é o maior ato de fé. Quem sabia disto? Adoração no vale é o maior ato de fé que nós temos. Após receber a notícia da morte de seus filhos, Jó rasga o seu manto, Jó lhe raspa a cabeça e se prostra. E aqui não é uma postura de revolta contra Deus, mas sim de rendição, porque ele declara: nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. Oh, glória! E no Antigo Oriente, rasgar o manto e raspar a cabeça eram expressões públicas de luto. Jó não reprime a sua dor, mas a conduz para Deus. Ele chora adorando ao Senhor, e a sua adoração não depende de circunstância, mas a adoração, ela depende de convicção. Aleluia. Sabe por quê? Porque há momentos em que a única oração possível é o choro. Há momentos na nossa vida que a única oração possível é um choro. Aleluia. Mas esse choro, se esse choro for lançado diante de Deus, ele se transforma em louvor. Porque o céu reconhece quando adoramos mesmo sem entender, e é nesse lugar que a fé se torna madura. Aleluia. Porque lá em Salmos 16, versículo 1 diz, Salmos 46, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Oh, aleluia. E o Espírito diz para você nesta manhã: a tua lágrima em adoração é semente diante do meu trono. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! A tua lágrima em adoração é semente diante do meu trono. Eu estou colhendo a tua fidelidade nesta manhã, para liberar uma colheita de dupla honra sobre a sua vida, assim diz o Senhor. Quem recebe, glorifica e exalte o nome do Senhor Jesus. Oh, aleluia! Deus está no silêncio às vezes,
E nós pensamos que Deus, Ele nos esqueceu, que Deus já não está mais nos ouvindo. No capítulo 2 ao 37, você vai perceber que Deus, Ele permanece em silêncio. Do capítulo 2 até o capítulo 37 de Jó, Deus, Ele permanece em silêncio. Jó clama, seus amigos argumentam e o céu não responde. Não responde. Não tem resposta nenhuma. Ou seja, do capítulo 2 ao capítulo 37, Deus permanece em silêncio. Jó clama, seus amigos argumentam, mas o céu não responde. Mas o silêncio aqui de Deus não é a ausência de Deus, mas Deus, Ele está observando. Deus, Ele estava observando a integridade de Jó no meio da dor. E às vezes o céu não está te respondendo no momento que você está angustiado, no momento de dor, porque Deus está observando a sua integridade. Deus está observando a tua fidelidade com Ele no meio da dor. Porque adorar a Deus quando tudo está bem é fácil. Agradecer a Deus quando tudo está bem é fácil. Mas o problema é no meio da dor. Porque do capítulo 2 ao 37, Jó, ele clama, os seus amigos argumentam, mas o céu não responde. Mas isso não significa a ausência de Deus, porque Deus está te observando a tua fidelidade a Ele no meio da prova. Aleluias, glória a Deus. E se nós olharmos na cultura hebraica, o silêncio de Deus era temido, aleluia, mas também era reconhecido como tempo de prova. O tempo de prova. E não responder imediatamente não significa não agir. É isso que nós temos que ter a consciência. Não responder imediatamente não significa que Ele não está agindo por ti. Não significa que Ele não está agindo pela tua causa. Aleluia. Quantas vezes você orou e não teve a resposta imediata? Quantas vezes? E isso não significa que Deus te abandonou. Isso não significa que Deus te esqueceu. Sabe por quê? Porque o professor sempre se cala durante a prova. Aleluia. O professor sempre se cala diante da prova. Quem lembra quando você era jovem, você ia na escola? O professor dava a prova e ele se calava. Enquanto você estava na prova, o professor estava calado. E mesma coisa Deus. Deus, Ele se cala durante a prova. Sabe por quê? Porque é nesse silêncio que você revela quem você realmente é perante Ele. Aleluia. É nesse silêncio. Porque às vezes no silêncio, a tendência de muitos é o que? Murmurar. Seja sincero, sim ou não? Questionar, murmurar contra Deus, reclamar contra Deus. Mas lá em Salmos 46, versículo 10, ele diz: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Oh, aleluia! Aquietai-vos e
e sabeis que eu sou Deus. Ou seja, Deus te diz: o meu silêncio é sinal de confiança. Estou em silêncio, mas trabalhando nos bastidores. O que eu estou fazendo é maior do que você pode imaginar. Assim diz o Senhor. Quem crê, glorifica e exalte o nome do Senhor Jesus. Oh, aleluias, glória a Deus. Quando Deus é tudo, meus irmãos, o que sobra, Ele se torna tudo o que você precisa. Quando Deus, Ele é tudo, o que sobra, Ele se torna tudo o que você precisa. Oh glória, oh glória. Jó não tem mais filhos, Jó não tem bens, nem saúde. Sua esposa o questiona, seus amigos o julgam, e a sua alma se entristece. Mas mesmo em meio ao pó, caído, sem saúde, perdeu tudo, perdeu seus 10 filhos, até mesmo a sua esposa começa a questionar ele, os seus amigos começam a julgar ele, e a sua alma entristece. Mas em meio ao pó, ele reconhece: eu sei que o meu Redentor vive. Ora, basturimianda labaia. Eu sei que o meu Redentor vive. Oh, aleluias. Ora, basturimianda labaias. Aleluia. E essa declaração, ela é feita no auge do desespero, no auge de sofrimento de Jó, no auge de desespero. Ele faz essa declaração dizendo: eu sei que o meu Redentor vive. No auge. Ele não fala essa declaração lá no capítulo 42, versículo 10, quando Deus restitui tudo para ele. Não, ele fala no auge da dor. Ele declara no auge do desespero: eu sei que o meu Redentor vive. Ora, masturi me clama labaia. Jó, ele não vê Deus, mas ainda crê nele. Ele crê na redenção futura, mesmo quando não vê saída presente, mas ele crê na redenção, porque o meu Redentor vive. Orianda lapaias. Oh, aleluia. Talvez você esteja aqui nesta manhã, quem sabe você esteja no pó, na cinza emocional, espiritual, ou financeiro, ou familiar. Mas se você ainda pode dizer: o meu Redentor vive, então ainda há esperança para você. Mesmo que você esteja no pó, mesmo que você esteja na cinza, mesmo que você esteja sofrendo, mas se ainda você consegue, pode dizer: o meu Redentor vive, então ainda há esperança, porque Deus é suficiente, mesmo quando tudo falha. Oh, aleluia. Deus, Ele é suficiente para nós, mesmo quando tudo falha. Aleluia.
Jó capítulo 13, versículo 15 diz: mesmo que me mate, nele esperarei, porque eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que Ele vive. Eu posso hoje estar no pó, eu posso hoje estar na cinza, eu posso, mas eu creio na redenção futura, mesmo quando eu não estou vendo saída no presente, mas mesmo assim eu creio na redenção futura, porque eu posso declarar nesta manhã, eu posso dizer: o meu Redentor vive. Oh, aleluia! Oh, glória! Orianda labaia, mesmo que me mate, Jó está dizendo, mesmo que me mate, nele esperarei. Oh, aleluia! E eu pergunto para você, o que tem feito você questionar Deus, murmurar contra Deus, reclamar? Pare um pouco, medite sobre Jó, medite sobre Jó, porque o teu Redentor, o nosso Redentor vive, vive. E Ele, o nosso Deus, Ele é suficiente para nós. Ele é suficiente mesmo quando tudo falha, mas Ele é suficiente, assim como foi na vida de Jó. E o Senhor declara aqui nesta manhã: porque você me escolheu mesmo na escassez, eu serei a tua porção e o teu sustento, assim diz o Senhor. Oh, aleluia! Se você escolheu Deus, mesmo no pó, mesmo na cinza, mesmo na escassez, Ele está dizendo: eu serei a tua porção e o teu sustento. A tua fé se tornará testemunho. Oh, aleluia! Quem crê que a tua fé vai se tornar em testemunho? Glória a Deus, aleluia. A restauração, ela vem com um propósito. Quem sabia disto? A restauração, ela vem com um propósito, não apenas com recompensa, não, mas ela vem com propósito. Depois de tudo, Deus, Ele aparece e se revela em glória. Jó reconhece a sua limitação, porque nós somos limitados. Antes eu te conhecia de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Jó 42:5. Ou seja, Jó está dizendo aqui, antes eu te conhecia de apenas te ouvir. Ou seja, alguém falava para ele, mas agora Jó, ele diz: mas agora os meus olhos te veem. Agora eu te conheço porque eu estou vendo. Oh, aleluia! Ele ora por os seus amigos, e Deus o restaura em dobro. Deus não apenas restituiu, mas transforma Jó em intercessor. Ele sai da dor como alguém mais maduro, mais íntimo de Deus, mais útil também para os outros. Oh, aleluia! A sua dor não foi em vão. Deus vai usar as suas feridas, meu irmão, minha irmã, como instrumento de cura para outras pessoas.
Aleluia! A restituição que vem sobre a sua vida tem um propósito. E qual propósito é este, pastor? De formar em você um agente de reconciliação, assim diz o Senhor. Oh, aleluia! 42 de Jó, versículo 10 diz: depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o restaurou e deu-lhe o dobro de tudo quanto antes possuía. Ei, o tempo da tua restituição chegou, diz o Senhor, não apenas para te alegrar, mas para te levantar como instrumento de reconciliação e glória, diz o Senhor. Eu vou fazer em dobro, com propósito eterno, assim diz o Senhor. Oh, aleluia! Quando tudo se vai, Deus, ele se revela. Deus se revela. No fim, Jó não só recupera tudo em dobro, mas ele ganha algo maior. E qual algo maior que Jó ele ganha? Uma revelação de Deus que ele jamais havia dito. Oh, glória! Ele entrou na prova com bens e saiu com uma intimidade com Deus que nem a riqueza, dinheiro nenhum pode comprar. Nada, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E Deus também vai fazer o mesmo, porque quando tudo se vai, Deus permanece. Quando as vozes cessam, Ele fala. Quando os recursos humanos falham, Ele provê, porque Ele é o nosso provedor. E quando a história parece terminar em luto, Deus escreve um novo capítulo de glória. E o Espírito Santo declara para a igreja nesta manhã: estou escrevendo a tua história. Estou escrevendo a tua história. O que parecia fim será recomeço, diz o Senhor. Aonde houve lágrimas, haverá testemunhos. O que foi tirado será devolvido em honra, graça e glória. Você não será lembrado pela dor que passou, mas pelo Deus que permaneceu contigo, assim diz o Senhor. Quem glorifica a Deus, aplauda o Senhor. Oh, aleluias! Glória a Deus, que o Espírito Santo continua ministrando em cada coração aqui nesta manhã.